E aí, galerinha do Projeto Vide, tudo bem? Bom com você? De novo. E aí, galerinha do Projeto Vide? E aí, galerinha do Projeto Vide, tudo bem com você? Aí, agora vai. E aí, galerinha do Projeto Vide? Tudo bom com vocês? No formato diferente hoje aqui, né? Uma mesa diferente, no mesmo local, mas num ambiente completamente diferente, para falar de um tema extremamente importante, né, amor? É verdade. Que é a perseverança, a constância, a continuidade. Exatamente. E antes de começar esse vídeo, eu quero que já você aí se inscreva no canal, já curte, comenta esse vídeo, fale daquilo que o senhor tem falado ao seu coração através desses devocionais aqui juntos, porque esse é o nosso pão nosso. Então, ó, já pega sua caneca e o café, porque o pão nosso tá na mesa. E hoje nós vamos meditar em um texto que vai estar em Atos capítulo 2, no verso 42 em diante. E vai dizer assim na minha versão: E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E eu quero que você comente um pouquinho, amor, sobre esse versículo. Essa parte, posso pegar essa Bíblia? Pode, fica à vontade. Essa passagem é uma passagem que tem ministrado muito meu coração. Nesses últimos dias, eu tenho compartilhado com alguns jovens sobre o meu estudo, meu entendimento acerca da meditação, do devocional em Atos. E lá em Atos 2, 42, vai dizer que os apóstolos, né, a galera que ficou após a ressurreição de Cristo, eles continuavam diariamente, firmemente, perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles iam de casa em casa, eles tinham tempo de mesa e eles eram constantes. E aqui não fala que uma pessoa era constante, aqui fala que várias pessoas juntas conseguiam perseverar continuamente, dia após dia. E eu creio que uma das chaves para se ter constância em algo, para que você consiga estabelecer um hábito, uma rotina, é ter apoio de pessoas que têm a mesma visão de propósito que você. E a galera aqui, lá de Atos, a igreja de Atos, estava vivendo isso. A unidade, a mesma visão, o mesmo desejo, o mesmo propósito. Então, quando um pensava em desistir, o outro estava ali para amparar, para oferecer aquele suporte, aquele ombro que a palavra diz, né? De suportar uns aos outros em amor. Eu creio que a igreja estava vivendo isso nesse momento aqui. E é interessante a gente pensar que nesse contexto que eles estavam vivendo, não era uma vida fácil, né? Porque tem muita gente que às vezes olha o texto e a gente tem uma falsa ideia de olhar para o texto de uma forma sentimental e pensar assim, estava tudo muito lindo, estava tudo muito perfeito, né? E quando nós vemos ali a igreja primitiva, nossa, a igreja era muito boa, era muito tranquila, a vida da igreja era muito linda. Só que aqui, na verdade, nós estamos vendo que eles viviam num contexto de, vamos dizer assim, submissão a Roma e depois uma perseguição à igreja. Exatamente. E eles continuavam ali, eles estavam indo tanto contra Roma, quanto também a linha dos fariseus, porque pelos judeus ali, eles também eram tidos como traidores, como se estivessem deixando a sua religião nativa para se juntar ao líder ali que era Jesus. E eles continuavam e perseveraram. E essa palavra perseverar, ela é bem difícil, porque normalmente na primeira dificuldade nós somos tendenciosos a parar e já deixar de caminhar e já deixar de fazer. Nós estávamos conversando antes aqui, né? Nós montamos esse cenário e assim, deu muito trabalho para montar. Algo que é simples, mas deu muito trabalho. É a luz, é a forma, o ângulo. Mas a gente perseverou a fim de conseguir gravar o vídeo
E realmente o Senhor veio tratando durante o dia, um pouco antes de gravar, nós estávamos conversando sobre perseverar. E quão difícil é perseverar? Muito difícil, principalmente quando a gente faz isso sozinho. Por exemplo, uma pessoa que começa uma rotina de atividade física tem mais chance de desistir quando ela faz isso sozinha. Porque a atividade física não é algo tão prazeroso de se realizar, é algo que gera dor. Principalmente para quem está num período de sedentarismo ali. Exatamente, é algo que gera dor, que gera automaticamente o desejo de parar. Por que eu vou continuar gerando dor para o meu corpo? Mas o resultado ele vem depois, isso é com o tempo. Só que muitas vezes a gente não tem paciência para esperar o resultado dessa constância. Não é do dia para a noite. Isso é com o tempo, isso é com dedicação. E é muito interessante quando a gente faz isso em conjunto. Por exemplo, você não conseguia correr mais de 3 quilômetros, porque você fazia isso sozinho. E aí, esse final de semana, Josué, do Projeto Vide, te chamou para correr, você foi e o que aconteceu? Então, aí até testemunhando, né? Eu comecei nesse mês um desafio de perder peso e na verdade não era somente perder peso, era me tornar uma pessoa mais saudável mesmo, uma pessoa que dá mais valor ali, não a estrutura estética do corpo, mas a saúde do corpo. Vou valorizar aquilo que o Senhor me deu, que é o meu corpo. E aí eu comecei a correr e nunca tive o hábito de fazer corrida, né? E era muito difícil os primeiros dias porque não estava acostumado a correr 500 metros. Eu corria 500 metros e cansava e as pernas doíam muito. E todas as vezes que eu corria tinha um determinado quilometragem que eu parava e um determinado tempo que eu parava. E aí esse final de semana um amigo me chamou, Josué, e aí a gente começou a correr. E aí quando parou, né, normalmente aonde eu paro, ele falou assim, ó, agora a gente vai fazer mais uma vez. Eu falei, o quê? Eu falei, não dá. Aqui normalmente é meu limite. Ele falou, então hoje é um dia de romper. E aí eu fiz mais de 3 vezes a quilometragem que normalmente eu fazia. Isso por quê? Porque eu estava com alguém ali, quando eu estava cansado, ele falava, não, diminui, mas não para. Vamos devagarzinho até você conseguir voltar. E no final eu consegui concluir melhor do que eu achei que eu ia fazer. Mas a importância de ter alguém que persevera junto com você. Na nossa igreja, nós temos um lema, né? Que o pastor me ensinou há muitos anos, e eu sempre falo isso. Por que andar só se nós podemos caminhar juntos? A caminhada só, ela vai mais rápida, né? Existe até um ditado, mas quando nós vamos juntos, nós acabamos indo mais longe. É verdade. Lá em Romanos 5, a palavra de Deus diz que a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ou seja, quando você se acostuma em persistir, por um dia já ter tido um resultado em algo onde você investiu, dedicou seu tempo, consequentemente, você já vai ter a mentalidade de que em algum momento você vai colher o fruto. Se você planta um pé de manga, pode ser que em algum momento você vá colher o fruto desse plantio. E assim é na nossa vida. Se você se alimenta da palavra, se você alimenta as janelas da sua alma com a palavra de Deus todos os dias, consequentemente você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque o Senhor fala através da Bíblia. Se você começar a caminhar com pessoas cheias do poder de Deus, que buscam a presença, que são frequentes, são pessoas assíduas, pessoas que estão ali sempre buscando comunhão, tempo de qualidade, consequentemente você se tornará uma pessoa parecida com essas pessoas que você está andando e dificilmente você irá fracassar naquilo que Deus te chamou para fazer ou mesmo nos seus projetos pessoais. Eu acho legal pensar nas dificuldades de perseverar. Eu estou lendo o livro de Daniel, né? Eu já até falei em alguns outros devocionais. Eu estou fazendo um estudo do Antigo Testamento e eu estou passando cada livro com bastante calma, com bastante zelo, meditando. Normalmente, assim, às vezes eu fico dias no mesmo capítulo. E no livro de Daniel, uma coisa que é interessante, tem me chamado a atenção, é a perseverança de Daniel. Daniel está ali junto com o povo que foi exilado para a Babilônia, né? O povo
judeu que foi exilado para a Babilônia. E ele estava num contexto e em uma localização completamente diferente, né, daquilo que ele vivia. Então, um contexto cultural, um contexto de convivência, as pessoas que estavam lá, que eram naturais daquele lugar, não gostavam dele. Mas é interessante que você vai vendo Daniel perseverando, né, em alguns momentos, o famoso jejum de Daniel, né, que muitas pessoas fazem. Na verdade, Daniel ali ele se abdicou daquilo que era consagrado a ídolos, né, de alimentos que da lei inclusive eram proibidos, né, como carne de cavalo, né, carne de porco. E ele vamos dizer assim, ele se limita a não se alimentar daquilo. Então, ou seja, ele perseverou na lei do Senhor, independente do local onde ele estava. E isso é muito difícil porque perseverar quando o ambiente te impulsiona a ser diferente é muito difícil, né? Realmente. É muito fácil a gente ser crente dentro da igreja. Exatamente. Essa visão que o Senhor trouxe aqui enquanto você estava falando. Quando você está num ambiente onde tudo te impulsiona a viver santidade, é mais fácil ser santo. Mas quando você está fora desse ambiente, cercado de pessoas que vivem promiscuidade, pessoas que falam muito palavrão, que têm uma mentalidade muito suja de fazer coisas erradas, mentir, fofocar, falar coisas tolas e usar o nome de Deus em vão, aí sim, é difícil, muito mais difícil, porque aí você é provado. Só que são nas provações que nós somos aprovados. Sim. Ou reprovados, né? Sim. E uma outra dificuldade, a gente está falando muito sobre pessoas que incentivam, né? Mas uma outra dificuldade também é pessoas que incentivam a fazer o contrário, né? Então você se vê em situações onde você precisa de coragem, você precisa de perseverar. E aí as pessoas à sua volta, talvez elas tenham dificuldade ou já tiveram dificuldade, né? Vou dar alguns exemplos aqui. O casal, ele quer casar. E aí ele procura pessoas casadas, né, para comentar, e aí já vem aqueles primeiros conselhos: não casa não. Que você vai passar raiva, que isso, você vai estragar a sua vida, principalmente quando o casal é mais novo, né, vem esses conselhos. Sempre. Mas o que eu penso é que a maioria dessas pessoas, na verdade, elas não estão falando isso no sentido de prejudicar a pessoa ou desejar que essa pessoa passe por isso, mas talvez é um fruto de uma frustração. E é a própria frustração que está gerando aquele conselho. Talvez teve um relacionamento frustrado, então nasceu ou viveu numa casa que viu ali os seus pais tendo um relacionamento frustrado, e isso acaba ocasionando justamente essa frustração que acaba dando maus conselhos para as pessoas ali no momento errado. Eu acredito que pessoas feridas ferem, normalmente, mas pessoas saradas liberam palavras de cura e palavras de motivação, né, dentro do direcionamento divino. E algumas pessoas, elas, por não saberem, ou às vezes porque não tem um repertório positivo, de uma mentalidade positiva, acaba sendo sempre dando conselhos negativos, de que vai dar errado, de que não vai por esse caminho não, porque eu já fui e não foi tão bom assim. Porém, contudo, entretanto, todavia, às vezes aquela vivência, aquela experiência para a pessoa não foi legal, mas pode ser que para outra pessoa seja uma experiência diferente, principalmente quando se trata de ministério, e falando aqui de ministério, tá, gente? Não tô falando para você não receber um conselho de alguém que se machucou, de alguém que se feriu, que se frustrou em uma coisa que a gente sabe que vai dar errado, né? Uma coisa é usar uma experiência nele para ter uma bagagem, outra coisa é ser fruto de uma frustração. Né? Exato. E aí, amor, eu tava aqui continuando, meditando aqui no texto que a gente pegou, em Atos 2, o texto fala que eles perseveravam na comunhão. Quer me conhecer? Como um quilo de sal comigo. Tem esse ditado, né? Que fala que para conhecer uma pessoa você precisa ter várias refeições com ela, né? Sim, comer 1 quilo de sal. Eu creio que isso aqui solidificava a igreja de Atos. E é um baita do ensinamento pra gente nos dias de hoje. A gente, às vezes, nessa rotina multitarefa, sempre abre mão das coisas que são procrastináveis, como o tempo de comunhão.
E que eu não falo de ficar apenas frequentando o culto, mas de coisas para além disso, de momentos para além da agenda, sabe? Tempo de mesa, tempo de qualidade, porque isso aqui ajudava o pessoal, né, a igreja de Atos, a terem força, a persistirem, porque eu tenho certeza que eles passaram por muitas tribulações, eles eram muito ameaçados, eles eram perseguidos, eles sofriam muito. Então, quando eles estavam juntos, certamente eles compartilhavam dessas experiências e um ajudava o outro a me, calma, vai dar certo, Jesus está com a gente, ele deixou o Espírito Santo, a gente vai prosseguir, a gente vai buscar em Deus uma resposta. Então isso dava esperança para o outro. Um dava esperança para o outro. E outra coisa, quando alguém passava por uma dificuldade emocional, financeira, familiar, que seja, certamente o outro, por conhecer, por ter tempo de qualidade, tempo de mesa, conseguia compreender a individualidade daquela pessoa e dar o suporte necessário, o direcionamento que aquela pessoa precisaria ali para aquele momento. Tudo isso graças ao tempo de mesa, tempo de comunhão. As pessoas iam de casa em casa, ou seja, pessoas abriam portas, né, as portas da casa, para receber a igreja, para receber pessoas. E isso gerava unidade, e a unidade certamente gera perseverança, que gera esperança. E eu acho que a pergunta de $1 milhão é como perseverar? E eu penso que bem recentemente, né, nós vivemos uma situação no meu trabalho, e aí foi alguns dias assim de dificuldade, né, e naquele pensamento, o que a gente faz, o que vamos fazer, qual que é a forma de resolver. E eu lembro que a gente chegou à conclusão de que a gente precisava fazer um dia de cada vez. Sim. Não adiantava pensar, nossa, qual que vai ser os próximos 10 anos, os próximos 20 anos. Não. O que a gente precisa saber é como é que o dia vai finalizar hoje. Para que amanhã a gente venha e tente novamente, ou talvez amanhã a gente mude a estratégia. Talvez o que seja necessário para que uma pessoa que tem dificuldade em perseverar é vencer um dia de cada vez. Então, é muito fácil você pensar, vou fazer 1 ano de dieta, vou fazer 1 ano sem comer doce, vou comer salada. Comece comendo um dia. No final desse dia, no outro dia, tente novamente comer. E assim sucessivamente, até que aquilo se torne um hábito. Até que aquilo você consiga de fato. Porque tem coisas que nós vamos perseverar e talvez a gente vai errar 1000 vezes, mas a gente precisa acertar uma somente. Né? Nós temos a história, fala sobre Thomas Edison, né? Que ele estava criando aí a lâmpada, e fala que ele tentou mais de 1000 vezes até que ele conseguisse uma vez somente que realmente conseguisse fazer ali, produzir a lâmpada. Então, talvez você vai errar muitas vezes, talvez você vai quebrar a cabeça muitas vezes, vai bater muita porta fechada, mas você precisa de uma vez que dê certo. E nessa uma vez, você vai poder testemunhar em todas as outras que talvez você tentou e não deu certo. Isso é verdade. Perseverar é preciso, perseverar em comunhão é menos difícil. Vai ter provação, vai ter luta, vai ter dor, até porque não há ganho sem dor, né? No pain, no gain. Mas eu creio que em Deus a gente encontra forças para vencer. Verdade. Esse é o segredo. É o segredo. E você que ficou até aqui, nosso muito obrigado. Vocês que têm acompanhado, um obrigado maior ainda para você. E faça o seguinte, esse vídeo falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém para que possa também falar a uma pessoa, a um amigo. Beleza? Esse foi mais um Pão Nosso. E te aguardamos no próximo, toda segunda-feira.